como é que se explica a religião? Por que ela surgiu? Por que o nosso cérebro criou isso? Tem meio a ver com isso? Pelo que eu tô ouvindo aqui, parece que existe um vácuo no nosso cérebro que ele precisa ter isso, sacrifício e prazer, sacrifício e prazer. E parece que era tanta vontade de ter isso que a religião foi criada a partir desse vácuo. Deixa eu pensar na resposta. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Primeiro vamos delimitar o que é religião. Uhum. Tá? Hoje, eu vou partir de hoje e vou voltando no tempo, tá? Hoje, para nós, o que é religião? Tá? Eu não digo pra ciência, eu digo pras pessoas, cara. Pra pessoa comum, tá ligado? O que é religião? É o modo como ela se relaciona consigo mesma, com a sua comunidade e com Deus. Vamos deixar essa definição básica, porque senão eu vou ficar falando de religião e cada uma pessoa que está vendo vai pensar que é uma coisa diferente. Então vamos dizer que o que eu vou definir por religião é isso, tá? Como a pessoa se relaciona consigo mesma, com a sua comunidade e com Deus, por meio de 3 coisas. Por meio de rituais, de tradições e de símbolos. O que é a tradição? É aquele conjunto de ensinamentos que a gente recebe, que a sociedade ela nos entrega. Tá? Então, as tradições, as convenções sociais, etc. Vamos entender assim. Tá? O que são os rituais? São os modos como nós desenvolvemos as coisas que nós fazemos, os nossos desejos, as coisas que nós buscamos, os nossos comportamentos. Vamos entender ritual assim. Tá? E símbolo vamos entender do seguinte modo. A presença representativa de tudo aquilo que nós não temos. Por exemplo, tu perde um ente querido. Tá? Vou usar o meu exemplo. Eu perdi meu avô. Meu avô morreu, só que ele tinha o hábito de ler a Bíblia. Ele deixou a Bíblia. Aquela Bíblia é uma representação para mim do que era o meu avô. Então eu digo que aquela Bíblia é um símbolo. É aquilo que está presente da pessoa que não está mais ali. Tá? Então nós temos vários símbolos na nossa vida. Então isso seria religião. Tá? Como forma didática, vamos dizer assim, para facilitar a explicação. Nós temos 2 modos de exercer nossa religião. Tá? Nós temos um modo intrínseco e extrínseco. Teve um cara chamado Gordon Allport que ele falou isso. Ele dizia que nós temos 2 modos de viver a religião. Qual que é o primeiro desses modos? É um modo em que tu usa a religião. Então, tu vai nos cultos, tu vai na missa, tu usa aquilo dali porque tu quer ter relações sociais, tu quer ter eventos sociais para ir, aquilo ali é uma coisa que tu se sente bem, que tu tá inserido na comunidade, tu lê a Bíblia porque tu vai pregar no sábado ou no domingo, entendeu? Esse é um modo de religião, são as coisas que tu faz, tá? Ele é um modo, vamos dizer assim, mais utilitarista. Só que tem outro modo de tu viver a religião, que é com a sinceridade. Então, tu ora, tu busca Deus, tu faz jejuns, tu lê o livro sagrado, tu vive a tua vida de acordo com aquela moral, não é só uma moral para os outros, tu mesmo incorpora aquilo dali e leva aquilo dali para tua vida. Então, cara, tu trata Deus como um Deus na tua vida. Tu não trata Deus como tipo uma criancinha brincando com uma bala de goma. Entendeu? Deus é algo real para ti. Então tem esses 2 modos de tratar a religião. Tá? Isso pode ser visto de 2 modos. Desses modos é o que nós temos, digamos assim, imediatamente a nós. Como a gente vê a religião dentro da nossa comunidade e dentro da nossa cultura. Tá? Então, como que tu vê a religião? Por que a religião é importante para uma comunidade? Por que uma religião é importante para uma cultura? Porque ela dá àquela comunidade e àquela cultura várias ferramentas para entender o mundo, para interpretar os acontecimentos.
Então, tu tem um modo de ver como o que aconteceu com a pessoa que morreu. Tu vai poder dizer pra criança que a pessoa virou um anjinho e foi pro céu. Tu vai poder dizer que a pessoa está no céu, que tu vai encontrar ela depois que morrer, ou que foi pro inferno, né? E tu não vai encontrar ela nunca mais, ou vai, não sei. Mas tem várias explicações que tu vai poder dar por causa daquele tipo de símbolo que tu tem na sociedade, tá? Só que tu tem também um repertório comportamental para lidar com as coisas. Então, tu vai poder participar do coral da igreja, tu vai poder tocar na banda, tu vai poder pregar, tu vai poder ter aquele grupo para sair um dia em algum lugar, tu vai ter um suporte social com aquilo, aquilo vai te fazer bem, tá? Só que tem a parte que eu acho a parte mais fantástica da religião, que são as coisas que estão distantes, que é a religião presente no ser humano como parte da sua história evolutiva. Se tu pensar nas civilizações ao redor do mundo, praticamente todas as grandes civilizações, todas as grandes civilizações tiveram um sistema religioso. E todas essas grandes religiões, esses sistemas, essas tradições religiosas, tinham rituais relacionados a elas. Tá? Se a gente for voltando no passado, a gente vai ver que essas tradições e esse comportamento de acreditar, cara, ele tá muito lá atrás. Ele tá nas primeiras representações humanas. Representações artísticas, representações nas rochas. Existem vários lugares do mundo que tem essas representações. Posso te dar uns exemplos? Claro. 1900 a 1930 é uma série de descobertas. Um cara chamado Arthur Evans, ele acha um elemento que ele chama de selo de Knossos, que é de aproximadamente 1400, 1500 a.C. Esse selo, ele é encontrado na região mediterrânea. Ele é encontrado, não, ele pertencia a essa região mediterrânea, ali ao redor do Mediterrâneo, Crescente Fértil, que é basicamente o início das civilizações humanas. E o que é esse selo de Knossos? Ele é um selo que ele apresenta uma experiência que a gente interpretaria como de possessão ou como estática. É uma figura tendo uma experiência estática. E ele acha sinetes, tá? Ele acha, tipo, vamos dizer assim, sei lá, moedas. Ele acha sinetes de ouro que tem uma representação nesse sinete que apresenta algo como se fosse um culto, um ritual religioso. Então você tem criaturas, você tem figuras místicas e você tem uma espécie de ritual acontecendo, como se fosse uma oferenda. Esses achados, eles apresentam para nós o que era a cultura dos minoicos, que eram os povos que existiam em torno do Mediterrâneo, que mais tarde daria origem à civilização grega. O Arthur Evans, que era foi um grande arqueólogo, ele conseguiu perceber que a base da civilização grega estava assentada no que seriam experiências religiosas, experiências de possessão, experiências psicodélicas e dissociativas. E muitos dos achados dessas regiões dessa época dizem respeito a esse tipo de comportamento, um comportamento religioso. No Egito tem várias culturas ao longo do tempo, tá? Cultura de Fayum, cultura de Omari, cultura de Nakada 1, 2 e 3, que é tudo, pega ali 5.500 a.C. até 3.000 a.C. Cara, tu vê uma evolução ao longo desse tempo do que seria um grupo pequeno, nômade ou seminômade, que vai se transformando numa pequena civilização. E conforme esse grupo ele vai se tornando mais complexo, os rituais dele também vai se tornando mais complexo. Então, no início, você tinha basicamente pessoas que enterravam outras pessoas. Depois você começa a encontrar em culturas posteriores pessoas, ossários enterrados com algumas coisas de valor. Então, um cetro ou um colar.
Então você percebe que eles já tinham aí uma relação com a morte. Né? Eles já pensavam na morte. O que vai acontecer depois? O que vai ter depois? O que nós vamos encontrar lá? O Egito é isso, né, cara? Tipo, toda a tecnologia egípcia é o que os caras iam encontrar depois. Né? E conforme vai se desenvolvendo o tempo, também começam a perceber que há uma estratificação social. Que seria o quê? Seria a separação da sociedade em níveis diferentes de importância ou de status, relevância social. Então teria os militares, teriam os artesãos, teriam os líderes, os sacerdotes. Então eles começam a perceber isso também. Cara, se a gente for pra China, por exemplo, os caras, tipo, pelo menos no segundo século, no segundo milênio antes de Cristo, os caras já tinham cultos aos antepassados. Eles faziam cultos aos antepassados. Tipo, 1000 anos antes de Cristo tinha uma dinastia chamada dinastia de Zhou, que os caras faziam rituais onde vinha deuses, entidades sobrenaturais para possuir as pessoas que estavam ali fazendo aquele ritual. Então os caras também tinham essa percepção da morte depois. Enfim, poderia ficar um tempão falando vários lugares, várias culturas onde tinha esse tipo de comportamento. Então o que a gente percebe? Que existe essa tendência do ser humano de acreditar, não depois de Jesus, não com o catolicismo, não há 3.000 anos atrás, mas, cara, desde o início. Desde que nós nos conhecemos como espécie. E junto a essas crenças, também existem as simbolizações e as interpretações. Então você desenvolvia cosmologias, você desenvolvia deuses, você desenvolvia teologias, você desenvolvia um conjunto de rituais relacionados àquilo. E cada uma dessas civilizações tinha um conjunto diferente de rituais. Semelhante ao que nós temos hoje, é o que tu falou. Nós temos um conjunto muito diferente de rituais hoje, embora não religiosos, mas que fazem o ser humano ter uma experiência muito semelhante. Uma experiência de dor, de sacrifício, e de prazer, de êxtase, de busca, de transcendência. Nós sempre, enquanto espécie, a gente sempre quis transcender. A gente sempre quis buscar algo a mais. O ser humano, ele só quer mais. Ele sempre quer ir além, ele sempre quer buscar mais, ele quer buscar a fuga, o entorpecimento. Cara, festivais de música, é o quê? É um bando de gente querendo a fuga do mundo real e o entorpecimento. Sim. A experiência intensa, né? E os esportes, o futebol, enfim, uma variedade de esportes, o sexo, é tudo isso. Tá ligado? Que tudo é uma busca do ser humano de transcender até o trabalho. Isso aqui é fazer um show, tudo é. Toda a criatividade humana, acho que ela tá sendo usada para tentar ultrapassar essa realidade aqui, senão a gente estaria só no mato, eu acho, agora, sem fazer nada, né? Mas a minha questão é qual é o dispositivo que tem no cérebro que fez o ser humano criar tudo isso? Ótima pergunta. Nós temos uma série de dispositivos no cérebro, tá? Primeiro dispositivo. E, cara, isso é importante, porque esses dispositivos não acontecem só com os religiosos. Eu até falei alguma coisa antes de que não é algo do religioso, é algo do ser humano. Tá? Um desses dispositivos a gente chama de dispositivo hipersensível de detecção de agentes. Tá? E a história desse dispositivo é a seguinte. Digamos que tu está andando. Tu está, tipo assim, 10.000 anos antes de Cristo, tá? Tu faz parte de alguma civilização e tu tá andando lá no teu contexto, no teu cenário lá, tá? Normalmente dizem savana africana, mas pode ser qualquer, pode ser tipo na floresta, tá ligado? Não era o mundo inteiro uma savana. Só que tu vê, cara, em algum momento um arbusto se mexendo. E tu tá junto com uma pequena comunidade. Tu tem ali uma comunidade familiar, tá? E tu vê aquilo ali se movimentando. O que é interessante pra ti? Tu achar que aquilo ali é o vento ou que aquilo ali é um animal ou um inimigo? O que vai te trazer mais benefícios? Eu imaginar o pior cenário possível, né? Exatamente. Que seria o quê? Um animal. Um animal. Por quê? Porque se for um animal, tu já tá preparado. Se não for, tu saiu ganhando. Porque tu se preparou pro pior. Sim. Né? Pra nossa espécie, é melhor tu ter um falso positivo do que um falso negativo. É melhor tu achar que era um bicho e não ser, do que tu achar que não era e ser. E daí tu e a tua família morrem, né?
evolutivamente, foi importante para a espécie humana entender que essas pistas da natureza eram agências, que a gente chama. Que tu atribuísse agência para coisas naturais. Então tu entender que aquilo ali, o matinho se mexendo, era alguém, era uma agência. Então tem alguma coisa, tem alguma intenção por trás daquilo, e eu tenho que imaginar que é o pior que vai acontecer, que é alguém que está ali controlando aquele acontecimento. Por isso que é um dispositivo hipersensível, porque não precisa ter algo, não precisa ser algo significativo, de detecção de agência, de intenção. Entendeu? Agora tu traz isso, tá? Tu generaliza isso. Tá? Ao longo de 30, 40, 50, 100 mil anos, nós desenvolvendo esse tipo de dispositivo cerebral, não vai... Desculpa. Me embuchei. Não vai fazer com que, em determinado momento, você acredite que coisas que não têm uma intenção, uma agência por trás, teria uma agência por trás? Então, por exemplo, a pessoa está doente. Ela ficou curada. É natural que ela coloque essa cura ou em Deus, que foi Deus que curou ela, ou que foi alguma entidade que curou ela, ou foi porque ela precisa realmente encontrar aquela pessoa naquele dia, então ela melhorou porque aquilo ali tá no destino acontecer, faz parte do destino acontecer. Então, isso tem uma consequência contemporânea, que é isso que nós estamos tendo hoje, de atribuir coisas que são opacas, que não têm um significado, para como se tivesse um significado sobrenatural, em Deus ou em alguma entidade. Entendeu? Então esse é um dos dispositivos. Então isso é uma forma de instinto de sobrevivência muito afinado e em contato com o nosso contemporâneo hoje, com linguagem, influências e tal. Isso. Mas assim, aí se resume a religião, então eu dei um jeito de explicar algo que eu não sei explicar. No fim é isso? Não. A criação da religião? Não, tem muitos modos da gente ver. E o que tem muitos outros, muitos outros mecanismos também. Por exemplo, você tem o mecanismo de teleologia, que é você perceber, você dotar as coisas de uma finalidade. Tá? Então, por exemplo, você tem uma... Não é teologia, é teleologia. Você tem alguma coisa naquele meio. Você tem algum objeto naquele meio. O ser humano, ele tem uma tendência a atribuir uma causa para as coisas. Tá? Então, aquilo que aconteceu tem que ter uma causa. Se aquela pessoa me ligou, é porque tem uma causa. Se eu sonhei com uma pessoa, é porque eu vou ter que entrar em contato com essa pessoa, porque alguma coisa boa ou ruim vai acontecer. Então, a gente atribui causa para as coisas. O nosso cérebro, ele tem que ter uma causalidade por trás das coisas que acontecem para ele ter conforto. Tá? Outra coisa que a gente chama de pareidolia. Isso tudo, cara, são dispositivos que estão no cérebro. Eles não existem por causa da religião ou para a religião. O que aconteceu é uma mistura de acaso e de descoberta que acabou gerando isso. Como, por exemplo, os vícios. Os vícios em certas substâncias da natureza. Entendeu? Não era pro ser humano ter esse comportamento. Por que ele tem? Porque em algum momento houve essa junção entre descoberta e acaso que fez com que o ser humano descobrisse, encontrasse essas substâncias e acabasse viciado. Entendeu? Tendo essa tendência a buscar estados alterados de consciência por causa de psicotrópicos, de ervas, enfim. A mesma coisa com a religião. A religião, ela nasce a partir de uma combinação de todos esses mecanismos. Então, tu pega um cérebro, um organismo, que tem uma tendência a encontrar causa em tudo, em que ele vê faces humanas, que é a pareidolia, em tudo. Então, nós temos uma predisposição a ver face nas coisas. A gente vê face no pão, na porta, na rachadura do chão, no carro, atrás do carro, em tudo, tá ligado? Isso se chama pareidolia. Então, tu pega essa tendência à pareidolia, tu pega a tendência à superimitação,